Amém? Se for Melzinho, a igreja recebe? Se for exortação. Amém? Mas Deus tem uma palavra a compartilhar para nós nessa noite. Estenda suas mãos para cá e ora que vamos estar orando. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos, sobretudo, na Tua casa, na Tua presença, de viver esse momento tão maravilhoso que Tu tem proporcionado para nós. E entrega a Tua filha, Pai, nessa hora, peça a Tua bênção para a vida dela, que todo nervosismo, todo anseio, toda preocupação venha cair por terra, Senhor, venha ser lançado diante de Ti, e que o Senhor somente venha ter a primazia, venha ter o direcionamento para estar conduzindo a sua filha naquilo que a Tua igreja precisa nessa noite, Pai. No nome de Jesus, Tua filha já tem preparado, tem estudado, tem se dedicado, tem inclusive orado ao Senhor, e creio que ela está aqui preparada para ser usada pelo Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, minha filha. Amém. Boa noite, graça e paz. Os irmãos estão bem? Glória a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor, quero ser grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida do meu marido, na vida dos meus filhos, do meu neto, né? Do nosso neto, do meu genro, da minha nora. O Senhor tem feito tantas coisas, irmãos, que a gente não possa imaginar. E tantas coisas que eu tinha pedido ao Senhor antes dos meus filhos ter uma vida adulta. Eu estou falando isso, depois os irmãos vão começar a entender por quê. Eu vou entrar na palavra da gratidão. Mas eu quero testemunhar um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida. Primeiramente, o Senhor, Ele me resgatou, a mim e a minha casa. E depois de um tempo, o Senhor resgatou a vida do meu marido também. E nesse período, eu e a minha família servimos ao Senhor na Filadélfia há 24 anos, ali na sede, né? E em todo o tempo, o Senhor tem sido, sabe, grandioso na nossa vida, na nossa família, na vida dos meus filhos. Agora estou com um netinho, nós estamos com um netinho de 7 meses, que é a coisa mais linda, né? E tudo isso, irmão, é fruto de oração. Eu lembro que quando eu tinha os meus filhos, o único departamento que eu podia trabalhar com 2 filhos pequenos é o departamento infantil. E saí do departamento infantil esse ano. Eu saí do departamento infantil. Só a minha filha mais velha está com 27 anos, vai fazer 27, né, Celso? E o meu caçula com 25. E nesse período eu fui trabalhar no departamento infantil, porque era ali que eu me encaixava, porque eu tinha 2 crianças. E foi um tempo tão maravilhoso na minha vida, irmãos. Depois o Senhor, com o tempo, me tirou daquele ministério, me levou para um outro ministério, juntamente com meu marido, que foi trabalhar na escola bíblica, né? Debaixo da liderança também do pastor João Paulo, do pastor Ailton, ali, tudo. E também foi um tempo de gratidão a Deus, porque a gente aprendeu muitas coisas ali. Mas em relação à minha família, hoje eu vejo tudo que está acontecendo na vida dos meus filhos, na minha vida, foi fruto de oração. E como eu sou grata ao Senhor por tudo que eu tenho visto e vivido na minha vida e na vida dos meus filhos. Então eu quero dizer para os irmãos, se estão passando por alguma coisa, alguma situação, desiste não, viu? Porque vocês vão glorificar o nome do Senhor em cima dessa dificuldade que vocês estão passando. E teve um tempo que eu achei, quando eu caminhava sozinha, juntamente com os meus filhos, eu achava que Deus tinha esquecido de alguma oração que eu tinha feito em relação ao meu marido. Quanto mais eu orava, pior ficava. Não melhorava. Pior ficava. E aí tem hora que vem a falta da esperança. Porque você vai orando e parece que o negócio vai ficando pior. Mas quando você começa a ter uma oração de gratidão, entendendo que até aquilo que você não consegue fazer por força própria pertence ao Senhor, o Senhor vai começar a conduzir de uma maneira tão especial, irmão, tão especial, que a gratidão no seu coração
vai ser tão imenso que parece que não vai caber mais aqui. E tudo que a gente vai olhar em detalhes, assim a gente vê a mão do Senhor. Hoje eu tenho o meu marido que caminha comigo, graças a Deus. Ele veio depois de mim para o Evangelho, mas ele é o meu discipulador. Porque tudo na vida dele começou tudo muito rápido. Ele com 7 meses, o nosso pastor botou ele para fazer seminário. E aí na minha mente eu falava assim, gente, nosso pastor é muito louco. Eu já falei isso, eu falo isso aqui porque já falei isso para ele. Gente, o pastor aí é muito louco, meu marido é novo convertido, só tem 7 meses, e colocando meu marido para fazer seminário. Nada a ver, né? Mas... E aí 1 ano depois, foi tudo muito rápido. 1 ano depois, o meu marido foi consagrado ao diaconato. E aí nesse processo, ele foi dar aula na escola bíblica, e depois começou a pregar a palavra de Deus, e depois o Senhor começou a usar a vida dele. Então, o que eu quero dizer, irmãos? Aquilo que os nossos olhos e a nossa mente não conseguem alcançar, quando Jesus entra, é poderoso e é muito rápido. O agir de Deus, quando entra na nossa família, na nossa casa, em qualquer situação, seja ela difícil, quando Jesus entra, não tem espaço para dificuldade, porque Ele vai transformar de maneira tão soberana que não vai só ficar em você, vai alcançar outras pessoas que você nem imagina também. Amém? E eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade desde já. Estamos no mês da gratidão, e é o último dia, né, pastor? É o último dia do mês que a gente vai falar sobre gratidão. E aí eu queria falar sobre o ensinamento de Jesus para nós. Em todo o tempo, quando o Senhor Jesus estava ali com os discípulos, ele estava ali com a multidão, tudo que ele fazia era intencionalmente. Ele estava fazendo com intenção de nos ensinar. Nada que Jesus fazia era para se perder. Tudo tinha uma intenção. E aí, o tema que eu vou dar para hoje é assim, decida ser grato. Irmãos, a gente precisa, ainda que seja difícil, eu não conheço a vida dos irmãos, né? Mas ainda que seja difícil ser grato, seja grato. E a decisão de ser grato, irmão, muitas das vezes quando a gente não tem essa disponibilidade de ser grato por alguma coisa, ou tem dificuldade de dar gratidão, de agradecer, isso precisa ser um processo na nossa vida. A gente precisa aprender todos os dias, chamar a existência a gratidão. Porque, na verdade, tudo que a gente precisa pela manhã é mostrar para o Senhor como somos gratos a Ele. Ainda que então, vamos levantar e tem dia que vai falar, Senhor, não está legal. Não está bom, está difícil. Mas, irmão, seja grato. Porque você não sabe como vai terminar o seu dia. Ainda que o dia comece difícil, pesado, mas você não tem noção do que o Senhor possa fazer até o final do dia. Ou então, irmãos, nesse processo, você não sabe, eu não sei também, quando é que o Senhor vai vir para dizer, baixa nessa situação, porque eu vou entrar. E quando o Senhor entra, irmão, é uma coisa maravilhosa. Mas nesse processo, a gente precisa aprender com o Espírito Santo a ação da gratidão. Por quê? A gratidão nos leva a confiar num Deus todo-poderoso que tudo pode fazer. E que a nossa mente, o nosso raciocínio, o nosso entendimento humano não consegue entender. E às vezes a gente fica pedindo para Deus assim, a gente fica ensinando a Deus pela manhã assim, né? Senhor, eu preciso que o Senhor resolva assim, 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 e quando eu chegar nesse lugar, ou acontecer esse lugar, que seja assim, 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 assim. E naquele dia, naquela hora, nada acontece. Dá frustração, porque nada aconteceu, e a gente orou, e a gente fala assim, mas eu orei.
Mas eu orei, a palavra diz que se eu orar no nome de Jesus, eu vou conseguir. Mas naquele dia não aconteceu, naquele tempo não aconteceu, continua sendo grato. Ser grato é mais do que um simples sentimento momentâneo, irmão. Muitas das vezes a gente tem aquele sentimento momentâneo da gratidão, mas a gratidão é diária. Quantas vezes a gente perde tanto tempo reclamando do que agradecendo? A gente reclama mais do que agradece, irmãos. E o Senhor tem feito tantas coisas. A gente tem uma casa, a gente tem um teto, a gente tem um alimento, tem um trabalho, a gente tem uma família. Ainda que não esteja tudo arrumadinho, a família não está arrumadinha, a casa não está arrumadinha, o trabalho não é aquele que a gente quer, mas a gente tem. E por que não ser grato? A gente perde mais tempo da nossa vida, da nossa existência, sendo ingrato do que grato àquilo que a gente tem. E isso atrasa um pouco a nossa vida. Atrasa a nossa vida. Muitas vezes eu falei para o Senhor, meu Deus, por que eu casei com esse homem? Está atrasando a minha vida. Gente, eu quero pedir perdão ao meu marido, porque é uma bênção na minha vida. Jesus, quando entra, o negócio fica bom. Seja ele em qualquer situação. Quando eu pensava que o negócio estava caminhando, que ele ia visitar lá a igreja, fazer uma visita, irmãos. Era um futebol. Aí depois do futebol, era cerveja. Depois da cerveja, o churrasco. E quando chegava em casa, irmãos, não dava tempo, porque o cara estava tão, que estava cansado. E aí eu falava para o Senhor, por que eu casei com esse homem, gente? Atrasando a minha vida. E eu não era grata ao Senhor pela vida do meu marido. E Deus não escutava a minha oração. Sabe por que Deus não escutava a minha oração? Porque o desejo do Senhor era salvar a vida do meu marido e restaurar o meu casamento. E que eu e a minha família pudessem caminharmos juntos, servindo a Ele. Mas eu amaldiçoava o meu casamento, dizendo que meu marido era uma tralha. E Deus começou a me ensinar todo o tempo. Quando eu conseguia, porque às vezes é difícil escutar a voz do Espírito Santo. Quando eu conseguia, assim, eu estava assim, no meu momento mais zen, eu conseguia escutar a voz do Espírito Santo, a maioria das vezes eu escutava ele dizendo, agradeça pelo seu marido. Ele é o responsável pela sua vida. E aí naquele momento eu ficava bem, mas depois que ele começava, eu voltava novamente. Enquanto eu não fui grata ao Senhor pela vida do meu marido, nada aconteceu. Eu nem sei porque eu estou falando sobre isso, mas o Senhor sabe. Então seja grato pela sua mãe, pela sua casa, pelo seu casamento. Seja grato, irmãos. Sirva a sua casa com gratidão. Sirva os seus filhos com gratidão. Sirva o seu marido com gratidão. Eu não me vejo sem o meu marido. Só se Jesus quiser levar ele, já pedi a Deus para, me levar junto. Mas se eu for o primeiro, Deus vai levar ele junto comigo. Eu não vou deixar. Porque depois que Jesus entra, irmão, é maravilhoso, ainda que a gente tenha dificuldade. Porque o casamento, ele é feito dia a dia. Não é essa maravilha toda, não. A gente vai aprendendo um com o outro, é abrir mão, é dizer não para mim e sim para algumas coisas dele. E às vezes olhar para ele e dizer, hoje não está legal, eu não vou fazer isso. E ele abrir mão. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Seja grato. Seja grato pela sua família. Seja grato, irmão, pela uma sandália que você tem. Uma sandália. Uma blusa.
Meu marido, na época, não ligava para essas coisas. Eu tinha uma calça, ele era tão grato por uma calça. E eu era ingrata, porque ele se preocupava era comigo. Não, eu quero que você tenha. Mas esse homem era chato. E Deus quer trabalhar no nosso casamento, no nosso relacionamento. Amém? Eu quero deixar essa palavra aqui para os casais. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas o Senhor sabe. Seja grato pelo seu casamento. Abra mão. Se tiver que abrir mão e dizer, Senhor, eu vou deixar a minha vontade, faça o Senhor a sua vontade, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Deus vai fazer uma coisa tão grande dentro do seu relacionamento, da sua casa, que vocês não vão nem acreditar. Amém? Mas ser grato é mais do que um simples sentimento momentâneo, mas um sinal de obediência que nos proporciona viver uma conexão com Deus, com a bondade de Deus. Irmãos, viver em conexão com Deus é ser grato a Deus todos os dias, pelas mínimas coisas, coisinhas pequenas. Porque toda vez que a gente coloca o Senhor, Senhor, muito obrigada pelo dia, obrigada pela minha casa, obrigada porque eu estou passando por isso. Obrigada, Senhor, porque hoje está doendo, hoje não está legal. Obrigada, Senhor, porque hoje a minha família está passando por luta. Mas eu sei que eu tenho um Pai que não nos abandona. E eu sei que eu tenho um Pai que em todo o tempo está olhando pela minha família. Então eu quero ser grato a Ti, Senhor. Irmãos, precisamos parar de reclamar. Reclamamos por tudo. Eu reclamava pela parede, reclamava pelo chão. Irmão, quanto tempo eu fiquei sem fazer nada na minha casa porque eu era ingrata. Ingrata. A ingratidão fecha as portas. Às vezes tem pessoas que querem nos abençoar, mas a nossa palavra de ingratidão recolhe essa bondade da pessoa. Como assim recolhe? A gente está pedindo a Deus uma benção, está pedindo a Deus alguma coisa, e Deus usa a pessoa, Deus levanta a pessoa, traz a pessoa até você, mas quando você chega perto da pessoa, você só abre a boca para reclamar, ser ingratos. E aí a pessoa, se recolhe, nossa, eu quero fazer por essa pessoa, mas essa pessoa é tão ingrata. Ele é tão ingrato. E aí a pessoa pensa que está querendo fazer. Mas na verdade Deus está usando essa pessoa para poder fazer. E aí o que acontece? Essa pessoa vai se recolher um pouco. Mas se foi Deus que colocou no coração dela para te abençoar, Deus vai guardar ela ainda com aquele sentimento. E quando você mudar a sua oração de ingratidão para gratidão, Deus vai trazer novamente aquela pessoa para a sua vida. E vai fazer aquela pessoa entender, olha, naquele tempo eu queria te dar, mas não sei porque eu não quis te dar, mas agora estou sentindo novamente de te dar isso, de te abençoar com isso, porque a nossa oração mudou. E aí, um sinal de gratidão é um sinal que a gente é obediente ao Senhor, porque em todo o tempo, tudo que Jesus fazia, irmãos, ele agradeceu o Senhor primeiro. Quando ele foi multiplicar os pães, ele olhou para aquela multidão que seguia ele, e aquela multidão seguia Jesus por interesse de ser curado, por interesse de alguma coisa. Mas quando Jesus senta lá naquele monte juntamente com os discípulos dele, olha para aquela multidão, Jesus teve compaixão daquela multidão. E naquele meio ali, tinha um rapaz com 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus, ao mesmo tempo que ia dar de comer para aquelas pessoas, ele também estava ensinando os discípulos. Perguntando para os discípulos assim, de um dos discípulos dele assim, vai lá e compra pão. E aí o discípulo dele fala assim, mas mestre, o que a gente tem aqui financeiramente, não dá para sustentar esse povo todo não. Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer, que ele ia multiplicar os pães e os peixes ali para sustentar aquela multidão. Mas o Senhor queria ensinar os seus discípulos a ter fé e em tudo dar graças ao Senhor. Tudo dar graças ao Senhor. E aí Jesus multiplica ali os pães e os peixes e manda que seus discípulos pudessem
sustentar aquela multidão lá. E em outra ocasião, Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, que as suas irmãs falam assim, mestre, já faz 4 dias, já cheira mal, já sepultamos Lázaro. E Jesus falou, ó, remove a pedra. E aí Jesus fala assim, ó, Senhor, fala para o Pai, graça te dou. E chama Lázaro para fora. E aí, antes disso, ele fala, Senhor, eu sei que todo tempo, Pai, tu me escutas, mas eu estou fazendo isso, eu estou te dando graça, porque eu quero ensinar esse povo que o Senhor me chamou para trazer salvação. Em todo tempo, irmão, quando o Senhor faz alguma coisa, Ele faz com propósito, nada é sem propósito. Nada é sem propósito. E aí, e o mundo que a gente está vivendo, o mundo ele nos incentiva a querer sempre mais. Está insatisfeito que temos. Ah, já tenho isso aqui, não tá bom. Já comprei um chinelo, não tá bom, tá legal, eu quero outro chinelo. Irmão, seja grato com o Senhor, com a sua vida, até com a sua vida financeira. Não pega o seu 13º e sai gastando, não, irmãos. Isso é uma questão de gratidão, você saber administrar até aquilo que você tem. Porque quando vier tempos difíceis, você tem guardado, reservado. E aí você vai dizer naquele tempo difícil, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor me fez guardar isso aqui. Porque nesse tempo o Senhor sabia que eu ia precisar. Não sai gastando, comprando aquilo que você não precisa. Essa semana meu marido chamou minha atenção. Que ele falou assim, minha filha, para que tanta roupa? E eu falei, mas eu trabalho. Olha que malcriação. Não é uma malcriação? Eu vou falar agora para os maridos. Vocês acham malcriação falar isso para vocês? Olha lá. É. E desde já eu quero pedir de novo perdão ao meu marido. Porque ele falou, para que tanta roupa? Para que isso tudo? E eu falei, mas eu trabalho. Mas eu não falei com arrogância não, fingindo que eu era humilde. Mas aí o Espírito Santo, ele é tão bondoso, irmão, que ele vem falando pessoalmente ao nosso coração. Escuta a voz do seu marido. Guarda, porque você não sabe se amanhã você vai precisar. Você não sabe se amanhã você vai precisar. Aí eu, como obediente, querendo praticar a obediência, fui lá e mandei um pix para ele. Eu guardo aí na conta. Mas, irmão, doido para pedir de volta. Doido para pedir meu pix de volta. Mas o Senhor ele nos ensina até nisso. Hoje eu quero falar agora também para as mulheres. Irmãos, irmãs, os nossos maridos eles são responsáveis por nós. Muitas das vezes eles se comportam como se fossem nossos filhos. Não é? Mas eles são responsáveis por nós. O Senhor tem levantado o meu e o seu marido como sacerdote da nossa casa. Se der alguma coisa ruim, irmãos, eles têm que resolver. O que a gente está fazendo como esposa? A gente critica ou a gente vai lá e ora para o nosso marido para que Deus possa dar sabedoria para ele resolver tudo aquilo? E não somos gratas, muitas das vezes, pela atenção que ele nos chama. Ó, tá demais aí. Minha filha, presta atenção, tá legal. Ó. E aí, a gente é dona de tudo, a gente sabe de tudo. E aí, a gente não é grata por esse momento da repreensão dos nossos maridos em relação a nós. Nisso também, o Senhor não escuta a nossa oração. Porque se nosso marido é o nosso sacerdote e a gente não obedece a ele, a gente vai obedecer mais a quem?
A gente não vai obedecer nem Jesus. Porque a gente sabe que Jesus existe, sabe que Jesus pisou nessa terra, que Ele está com a gente todo o tempo, mas a gente vê Jesus. A gente vê o nosso marido, não é? E aí, nosso marido que a gente vê, a gente nem obedece. A gente não vai obedecer Jesus. Então, em todo o tempo, quando o seu marido chamar a sua atenção por alguma coisa, seja grato ao Senhor. E marido, seja carinhoso na hora de chamar a atenção. Porque é muito bom, irmão, ser cuidado. Irmãs, que maravilha ser cuidado. Que maravilha ser cuidada. É um privilégio para nós que temos marido e a gente vê que eles cuidam de nós. Ainda que eles pareçam ser nossos filhos. Né? Mas o Senhor colocou eles aí. E eles respondem pela nossa casa. Então, sejamos gratas pela vida deles. Amém? E aí no Salmo 103, quero ler com vocês. Não bota o Salmo 103. E fala sobre gratidão. Que diz assim, ó. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Só até aí, irmão. Ele é quem perdoa, que cura, que traz a nossa alma, irmão, vida. Ele traz para a nossa alma, para a nossa vida, para dentro da nossa casa, a bondade dele. E isso é maravilhoso. E aí, eu quero passar aqui para os irmãos, agora para os irmãos, hein? Irmãos, vocês têm sido gratos pelas esposas de vocês? Pelos filhos? Se há algum pai, alguma mãe aqui que tem seus filhos em desobediência, irmãos, não amaldiçoe seus filhos, sejam gratos pela vida deles. O Senhor deu eles para vocês, como vocês responsáveis, fez vocês gerar essa criança, esse bebê. Seja grato pela essa criança, por essa família. Irmãos, quantas vezes a gente vê, eu trabalho com criança, e quantas vezes a gente vê lá na igreja, irmão, a gente parece até os psicólogos das crianças. Na hora da gente estar ali trabalhando com as crianças, eles vêm, chamam a gente e falam tanta coisa pra gente que ouve dentro de casa, palavras que, sabe, recebe dos pais. Não faça isso, seja grato. Seus filhos hoje estão passando por um momento difícil, malcriação, desobediência, não quer te escutar. Você precisa repreender essa criança, porque você é responsável dele e você é pai. Você é mãe. Mas não amaldiçoe seu filho. O Senhor confiou em nós. Quando o Senhor me fez gerar e fez o meu marido ser pai, Ele confiou os meus filhos a nós. E vamos entregar essa pessoa a Jesus novamente. Vocês sabiam que quando o Senhor nos dá um filho, Ele está dizendo para nós assim, ó, estou te entregando essa pessoa para você cuidar dela, ensinar ela o caminho e depois me devolver. Ainda que depois que ele seja grande, tome o seu rumo, você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Mas quantos pais a gente vê amaldiçoando os seus filhos, não é grato. Pelaquela criança, pelaquele ser. Irmãos, é presente ter filhos. É presente ter filhos. E o Senhor, em todo o tempo, se a gente pedir, Ele vai nos dar sabedoria para conduzir os nossos filhos no caminho. Seja o tempo que for, irmão, se eles estiverem afastados da presença do Senhor, seja o tempo que for, eles vão lembrar do Senhor por conta da sua oração.
da sua dedicação e da sua gratidão ao Senhor por ele, ainda que seja mal criado, ainda que seja afastado, ainda que esteja difícil, é seu. O Senhor confiou a ti e a mim essas pessoas. Então sejamos gratos a Deus pela vida dessas pessoas. E quando decidimos ser gratos, estamos alinhando a nossa visão, uma perspectiva divina, vendo o cuidado do Senhor mesmo em meios difíceis. Todo dia o tempo está bom? No trabalho está bom? Irmãos, vou falar aqui uma coisa. Um dia eu vindo de metrô Pavuna, aquela situação todinha. Eu falei pro meu marido, ele é muito calmo, ele é uma linha assim, parece que ele não tem batimento. Ele, oi minha filha, tudo bom? Eu, tudo. Ele, tu tá onde? Eu falei para ele qual a estação que eu tava. Mas naquele dia foi um dia tão difícil no meu trabalho, que eu falei para ele assim, a vontade que eu tenho é de ter uma pistola. Botar para cima, botar todo mundo quieto aqui dentro. E aí meu marido falou assim, que isso? Que isso? Botar todo mundo quietinho aqui. Silêncio. Todo mundo quietinho. E aí, naquele tempo, eu entendi. Tá cansada? Tá vindo do trabalho? Não é só você. Tá todo mundo na mesma situação. Pegando o Cabo Sul, né? Pegando o metrô, pegando o trem de Japeri. Pegando os irmãos. Tem irmãos que trabalham o dia inteiro na rua. Como é difícil. Tem irmãos que trabalham, irmãos, todo o tempo dentro de uma escola. Né? Numa escola, tendo que lidar com criança dos outros. E não é fácil, você é responsável pelaquela criança. E é chegar no final do dia e você ser grato ao Senhor pelo aquele trabalho? Sim, sejamos gratos ao Senhor pelo aquele trabalho. Porque aquele trabalho está saindo sustento da nossa casa. Aquele trabalho, irmãos, está saindo sustento daquilo que você precisa ter naquele momento. Seja grato ao Senhor. Eu não sei qual é o desejo do seu coração. Eu não sei o que os irmãos têm pedido ao Senhor. Eu não sei o que os irmãos desejam. Mas hoje o desejo do meu coração é que eu e os irmãos sejamos gratos ao Senhor até que Ele entenda que Ele vai liberar para a gente no tempo dele. Porque o tempo do Senhor, ele é bom, é perfeito e agradável. Nada foge do tempo do Senhor, foge do nosso tempo. Mas precisamos ser gratos ao Senhor. Até no tempo da oração, o negócio não está acontecendo. Mas vai acontecer, irmãos. Paulo dizia que ele sabe viver, Paulo está dizendo ali em Colossenses que ele sabia, Tessalonicenses, que em todo o tempo ele sabia viver. No tempo bom, no tempo de escassez. Porque ele passou a conhecer quem é o Senhor na vida dele. Porque ele teve um encontro com o Senhor. E aí, irmãos, quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem um amigo chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é que nos leva a entender aonde estamos errando. E ele diz ao nosso coração, o Espírito Santo conversa conosco, irmão, pessoalmente. Pessoalmente. Às vezes a gente escuta alguma voz e a gente fala assim, não, essa voz é da minha cabeça. Não é. Pode ser o próprio Espírito Santo falando com você naquele momento. Então seja grata ao Senhor. A bênção ainda não chegou, o desejo ainda que está orando ainda não chegou, está difícil dentro de casa, está difícil em alguma área que você precisa resolver, continua. E um desejo que eu tenho colocado no meu coração em algum tempo para cá, é a oração de gratidão ao Senhor. Escreve. Os irmãos já tentou escrever algumas coisas assim que você deseja? Pega um cadernozinho e escreve. Teve um ano que eu escrevi tantas coisas no meu caderno e depois, ano passado, eu mostrei para o meu marido. Tudo aquilo que eu escrevi para o Senhor, no tempo do Senhor, aconteceu. Irmão, teve coisa que o ano passado, eu e meu marido desejávamos fazer dentro da nossa casa.
E eu escrevi e colei lá na minha geladeira. Meu marido riu. Falou, nossa, mas é muita coisa. Mas eu falei, a gente não tem não. Mas eu sou grata ao Senhor por tudo isso aqui. E comecei a orar ao Senhor e agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que estava ali, irmãos. Irmão, chegou o começo do ano. A glória e honra do Senhor. Tudo que estava naquela lista, na geladeira, o Senhor me proporcionou. E aí, irmãos, aí eu falo assim, aí o irmão pergunta assim, mas tudo assim no ano? Irmãos, tinha oração ali de anos. De anos que estava ali. E eu achava que não ia mais acontecer. Mas quando eu comecei a colocar no papel, comecei a agradecer ao Senhor por aquilo, o negócio começou a acontecer. O segredo de um coração é a gratidão. Irmãos, seja grato ao Senhor em todo o tempo. Seja grato. Vocês vão ver o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer coisas que vai alcançar outras pessoas que estão perto de você. Seja grato pelo seu trabalho. Seja grato pela sua casa, pelo seu filho, pela sua faculdade, pelo seu trabalho. Se você tem negócio próprio, irmãos, seja grato, ainda que seja difícil, seja grato ao Senhor. Seja grato pelo seu salário. Mulheres, seja grata pelos seus maridos. Homens, sejam gratos pelas suas esposas. Porque o Senhor vai começar a fazer coisas novas quando a gente passa a agradecer o Senhor. Às vezes o negócio está difícil, mas comece a agradecer ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em todo o tempo precisamos da graça, porque essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. E ela nos livra, a gratidão, ela nos livra do peso da murmuração e renova a nossa esperança e deixa o nosso coração próximo do Senhor. Deixa o nosso coração próximo do Senhor. Quando temos um coração que murmura, irmãos, ficamos tão distantes do Senhor e das promessas deles para nós. Então, seja grato, ainda que não está acontecendo, ainda que os seus olhos ainda não viram, seja grato. E aí também, o Senhor nos fala que algumas coisas que a gente está orando, Ele não vai nos dar. Sabe por que Ele não vai nos dar? Porque a gente pode se perder. A gente pode se perder do caminho dele. Então, por amor a nós, Ele não vai nos dar. E isso a gente precisa ser grato, porque a gente vê a bondade, a misericórdia do Senhor, de não nos dar alguma coisa que pedimos, porque senão podemos nos perder por conta daquilo que pedimos. Amém? E tantas vezes nossos filhos nos pedem coisa, a gente fala assim, ó, não vou te dar. E tem motivo. Ou a gente não pode, ou a gente não tem, ou eles não estão merecendo, ou então aquilo vai fazer mal para eles. Mesma coisa é o nosso pai. Alguma coisa que a gente vai pedir que não veio, às vezes não vai vir não. Não vai vir. Para a gente não se perder do processo que é chegar até o final com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Isso é tão importante. Quando eu entendi isso, irmão, que alguma coisa que eu vou orar e não vai acontecer porque o Senhor não quer que eu me perca, é sinal de gratidão. É sinal de eu me render ao Senhor e dizer, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor sabe que eu não ia ter maturidade para receber isso. E o Senhor não quer me perder, o Senhor não vai me dar, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E a sua misericórdia está sobre a minha vida o tempo todo, sobre a vida dos irmãos o tempo todo. Então, se não vir, irmãos, reclama não. É o cuidado de Deus. No entanto, ser grato não significa ignorar
né, os desafios que vai nos afligir, porque também vamos passar por momentos tão ruins, irmãos. E nesse tempo de momentos ruins, precisamos ser gratos também. Porque a nossa humanidade, ela nos leva a ser grato mais no tempo que a gente está passando por momentos bons. Senhor, muito obrigado porque isso aconteceu, aquilo aconteceu e aquilo está acontecendo. Mas vai haver um momento de desafios, irmãos. E nesse momento precisamos ser gratos a Deus. Dizer, Senhor, está doendo aqui, ó. Está doendo aqui. Está difícil aqui nessa área. Nessa área aqui também está péssimo, Senhor. Mas eu te agradeço, porque eu sei que os teus pensamentos, Senhor, é maior que o meu. E em todo o tempo o Senhor vai me levar por um lugar que eu vou chegar à salvação. Qual é a salvação que eu estou falando? A salvação da vida eterna? Sim. Mas tem tanta salvação que ainda nessa terra a gente vai viver, o Senhor tem nos dado tantos carros. Então, em momentos difíceis, seja gratos. Está difícil, irmão, seja grato. E aí o processo fica mais longo. Amém? E aí eu quero passar também aqui para os irmãos 5 passos para cultivar uma vida de gratidão. Irmãos, precisamos nos libertar da murmuração. A murmuração nos afasta daquilo que o Senhor quer fazer. O povo de Israel ele passou 40 anos no deserto porque murmurava. E o processo poderia ser mais leve. Mas em todo o tempo o Senhor estava ali sustentando aquele povo. Mas aquele povo poderia ter saído mais rápido do deserto. Mas por conta da murmuração e desobediência ficou muito tempo ali. E aí, Filipenses, não precisa saber não, tá, meu irmão? Eu vou dar só um passo aqui para a gente poder estar terminando. Filipenses capítulo 2, versículo 14 até o 16, vai nos ensinar a se afastar da murmuração. Depois, eu ia pedir para os irmãos em casa fazer esse devocional. Leia o que eu estou passando aqui para os irmãos, que vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Treine a sua alma a reconhecer a bondade de Deus. Foi o que a gente leu aqui em Salmos 103. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente não tem o hábito de agradecer. Mas isso tudo, a gente é igual criança, a gente precisa todos os dias exercer, né? É um exercício. Aquilo que a gente não tem e precisa ter, é um exercício. Ter uma vida com Deus é um exercício todos os dias. A gente estava conversando, o pastor João Paulo falou que todos os dias a gente precisa se converter, mas você dormiu, está convertida hoje, meu irmão, amanhã tu pode acordar. E aí tem que se converter de novo amanhã. Então é um exercício. A gratidão também é um exercício. E aí, treine a sua alma a reconhecer a bondade de Deus, que é Salmos 103, versículo 2. Né? E expresse a sua gratidão para qualquer pessoa. Te machucou? Naquele momento tu não vai agradecer, irmãos. Mas agradece a Deus pela vida daquela pessoa. Não amaldiçoe a vida daquela pessoa que fez alguma coisa com você, porque Deus não vai ouvir a sua oração. Não vai ouvir a sua oração. Mas naquele momento, tu dizer para você, Senhor, está doendo, aquela pessoa me machucou, mas eu quero ser grato a Deus, porque eu sei que o Senhor vai curar, e que eu também quero te entregar a vida dessa pessoa. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E aí ele está indo lá em Colossenses, né? Expresse a sua gratidão. Colossenses 3,15. Os irmãos lêem depois lá em Colossenses 3,15. Expressar gratidão. Aprender e viver contente em todas as situações. Paulo já dizia isso. Em todas as situações. Eu sei viver com muito, com pouco, com fome, com sede. Né? Viver contente. Filipenses 4,13. E por último, irmão, gratidão na dificuldade. Seja grato, mesmo estando no tempo da dificuldade. Tiago 1, versículo 2 até o 4. E aí o Senhor vem chamando a mim e a você, a cada dia ser grato a Ele por tudo. Por tudo. Porque o Senhor Ele é bom e a sua bondade nos rodeia todos os dias. A gente vai dormir,
A fidelidade do Senhor está ali. A gente acorda no outro dia, a fidelidade do Senhor está ali. Nós somos humanos, nós mudamos, mas o Senhor ele não muda, ele continua o mesmo. Então seja grato ao Senhor. Quero pedir para os irmãos ficarem de pé. Irmãos, a gente vai louvar, tá? Por tudo que tem feito. Pedir aos irmãos para fechar os olhos, quero orar pelos irmãos. Senhor, queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, quero agradecer ao Senhor pela nossa vida, por esse tempo que estamos aqui, Senhor. Senhor, quero agradecer ao Senhor pela nossa família, pela nossa vida, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, Senhor. Quero agradecer ao Senhor pelo nosso trabalho, Senhor, pela nossa casa, Senhor, pela vestimenta, Senhor, pelo alimento, Senhor. Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Quero agradecer ao Senhor porque o Senhor não se colocou em dificuldade de se entregar por nós naquela cruz. E em todo o tempo a gente vê a tua bondade, Senhor, não só conosco, mas por aqueles também que ainda estão lá fora e não te servem. Senhor, que a tua bondade a cada dia, Senhor, venha rodear a vida dos meus irmãos. Eu não sei qual é a dificuldade, Senhor, que os meus irmãos estão passando, o desejo do coração de cada um deles aqui, Senhor, mas o Senhor nos conhece o nosso coração. Só queremos pedir a Ti, Espírito Santo, que o Senhor nos ensine e nos leve no caminho da gratidão. Agradecer ao Senhor no acordar, no trabalhar, no chegar da nossa casa, Senhor, no dormir, Senhor. Senhor, obrigada porque estamos de pé por conta do Senhor. Estamos vivendo por conta do Senhor. Temos vida, Senhor, por conta do Senhor. Temos, Senhor, uma família, temos uma casa, Senhor. Temos sonhos, por causa do Senhor. Senhor, temos uma faculdade, Senhor, temos, Senhor, um negócio próprio, por causa do Senhor. Senhor, e se em algum momento do nosso coração, Senhor, houver ingratidão, Senhor, seja com o Senhor, seja com o nosso próximo, seja com o nosso trabalho, Senhor, seja com a nossa família, nos perdoa e nos faça entender o caminho, Senhor, da gratidão. E que possamos deixar a ingratidão de lado, Senhor, e dizer para o Senhor, Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem me dado, por aquilo que eu não tenho, por aquilo que o Senhor um dia vai me dar dentro do seu tempo, por aquilo que o Senhor não vai me dar porque eu posso me perder de Ti. Senhor, muito obrigado. Senhor, eu também quero agradecer, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Eu não sei qual é a oração do coração dos meus irmãos aqui nessa noite, Senhor. Mas desde já, Senhor, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa visitar cada mente, cada coração. E que o Senhor venha nos colocar no lugar que o Senhor quer que ficamos, Senhor. Que é um lugar, Senhor, diante de Ti, que é um lugar que o nosso coração diz para Ti, Senhor, obrigado. A minha alma bendiz ao Senhor, a minha alma bendiz ao Senhor, a minha alma bendiz ao Senhor por tudo. Muito obrigada, Senhor. Por isso, Senhor, quero entregar, Senhor, nossas vidas a Ti. Quero entregar, Senhor, essa congregação, Senhor, nas Tuas mãos. Sabemos, Senhor, que daqui a um tempo vamos olhar e vamos dizer, Senhor, muito obrigado pelo começo que tivemos, Senhor, que não foi fácil, mas o Senhor estava nos ensinando nos primeiros passos, para que quando chegássemos até aqui, reconhecemos que foi o Senhor que fez. Muito obrigada, Senhor, pela vida do pastor João Paulo, pela vida de Elaine, pela sua casa, pela sua disponibilidade, Senhor.
Obrigada por cada obreira aqui, Senhor, por cada membro aqui neste lugar. Senhor, obrigada, Senhor, por cada pessoa que vai entrar e congregar aqui neste lugar. Senhor, obrigada, Senhor, por cada salvação que aqui vai acontecer, Senhor. E quando olharmos isso, Senhor, vamos dizer, foi o Senhor que fez. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor. Muito obrigado.